A segunda conferência da igreja foi realizada em setembro de 1830, na casa dos Whitmer, em Fayette, Nova York. 35 pessoas haviam se filiado à igreja desde a primeira conferência, e agora haviam 32 membros. Oliver Cowdery leu os artigos e convênios da igreja na seção 20, e os santos cantaram e oraram por Oliver e Peter Whitmer Jr., que estavam se preparando para partir em missão entre os lamanitas. Joseph Smith escreveu que o Espírito Santo desceu sobre nós e nos encheu de alegria indescritível. E paz, fé, esperança e caridade abundavam em nosso meio. Foi nesse ambiente que Joseph recebeu revelações para os irmãos Whitmer, David, Peter Jr. e John, que eram todos testemunhas das placas do Livro de Mórmon e queriam saber a vontade do Senhor em relação ao trabalho deles na restauração do Evangelho. Aprendemos muito em Doutrina e Convênios sobre a coligação de Israel nos últimos dias, e agora, nas sessões 30 a 36, aprenderemos sobre os próprios coletores. O Senhor chamou muitos missionários por meio de seu profeta Joseph Smith e os enviou para proclamar boas novas de grande alegria a esta geração, embora a maioria deles fosse membro há menos de um mês. Na sessão 30, o Senhor disse a David Whitmer que ele havia perdido sua devoção e fé. Em vez de amar a Deus com toda a sua mente, ele passou a se preocupar com as coisas da terra, que podem ter se referido ao seu trabalho como um fazendeiro colhendo suas safras. O Senhor lembrou a David suas prioridades e que seus cuidados terrenos o levaram a negligenciar sua comissão de colher almas. Seu irmão Peter recebera a palavra do Senhor de Joseph quando ele e Oliver saíram em missão entre os lamanitas. Eles não tiveram muito sucesso em sua difícil jornada de 1.600 quilômetros na neve. Missionários batistas e agentes do governo se opuseram aos seus esforços e voltaram sem converter nenhum de seus irmãos nativos americanos. Mas eles tiveram grande sucesso com outras pessoas durante esse esforço missionário, e mais de 100 pessoas se filiaram à igreja por meio da pregação. O Senhor chamou John Whitmer para proclamar o evangelho como um trompetista. Ele deveria usar a casa de Philip Burrow em Seneca Falls, Nova York, como sede e trabalhar por Sião com toda a sua alma, pregando o evangelho sem medo, pois o Senhor estava com ele. John teve sucesso ao pregar o evangelho por 6 meses de setembro de 1830 até ser chamado em março para manter uma história e transcrever para Joseph. Joseph Smith recebeu a sessão 31 nesta época para Thomas B. Marsh, que havia sido batizado no início do mês. Thomas estava procurando uma nova igreja que tivesse a verdade em sua pureza. Em uma viagem a Nova York, ele conheceu uma mulher que perguntou se ele tinha ouvido falar do Livro de Mórmon, e ela o enviou a Martin Harris, em Palmyra. Thomas o encontrou na gráfica Grandin, onde uma folha de prova das primeiras 16 páginas do livro tinha acabado de ser impressa. Eles pegaram uma cópia e foram para a casa dos Smith, onde Oliver lhe falou sobre o Livro de Mórmon. Thomas mostrou as páginas para sua esposa, que acreditava que eram a obra de Deus. A família mudou-se para Nova York e Thomas foi batizado por David Whitmer pouco antes da conferência. Joseph disse-lhe para pregar daqui em diante, e o Senhor deu uma terna bênção à sua família, incluindo seus pequeninos. Ele disse a Thomas para elevar o coração e alegrar-se porque é chegada a hora de sua missão, e ter fé em sua obra. O Senhor disse a ele para ser paciente nas aflições, ser manso e constante, e ele abriria o coração do povo e estabeleceria sua igreja por suas mãos. O Espírito levou Parley P. Pratt e sua esposa a deixar sua próspera propriedade em Ohio no verão de 1830 e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto estava em Nova York, ele aprendeu sobre o Livro de Mórmon, leu-o e se converteu. Ele conheceu Hyrum Smith, que o ensinou sobre o Evangelho. Depois viajou para Fayette, conheceu Oliver e outros membros e foi batizado.
Ele finalmente conheceu Joseph na Conferência de Setembro de 1830. Parley já estava sentindo o desejo de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos índios americanos e queria saber, junto com outros irmãos, a melhor maneira de levar o livro de Mórmon aos lamanitas. Joseph pediu ao Senhor e recebeu a revelação na seção 32 de que Parley e Ziba Peterson se juntariam a Oliver Cowdery e Peter Whitmer Jr. em sua missão no Oeste. Todos eles partiram para ensinar os lamanitas em outubro de 1830, e o Senhor mostrou seu desejo e disposição de fazer parte disso e prometeu: eu mesmo irei com eles. A seção 33 foi dada a Ezra Tyre e Northrop Sweet, logo após seus batismos em outubro de 1830. Ezra ouviu Hyrum Smith pregar e sentiu o Espírito. Ele leu o livro de Mórmon e sabia que era verdade. Ezra visitou Joseph e contou-lhe sobre sua visão e que ele sabia que o livro de Mórmon era verdadeiro. Joseph perguntou o que impedia de entrar na água e ele e mais 2 pessoas, incluindo Northrop Sweet, foram batizados por Parley P. Pratt. Ezra contou sobre uma visão em que um homem que ele mais tarde identificou como Oliver Cowdery veio e me apresentou um rolo de papel e uma trombeta e me disse para tocá-la. Eu disse a ele que nunca estraguei nada na minha vida. Ele disse que você pode explodir, experimente. Coloquei na boca e assoprei, e fez o som mais lindo que já ouvi. Esse rolo de papel foi a revelação minha e de Northrop Sweet. O Senhor prometeu-lhes sucesso se estivessem dispostos a pregar seu evangelho e receberam o mandamento de tocar suas trombetas, abrir a boca com ousadia e proclamar o evangelho com a mesma força de Nefe. Ezra pregou o livro de Mórmon poderosamente, mas acabou deixando a igreja. Northrop não durou muito em seu chamado e disse que recebeu uma revelação de que deveria ser profeta. Ele deixou a igreja menos de 1 ano depois e começou sua própria igreja, que logo se desfez. A seção 34 foi dada a Orson Pratt em novembro de 1830, quando ele quis saber a vontade do Senhor em relação à sua missão de pregar o Evangelho. 1 ano depois, ele havia começado a indagar seriamente sobre o Senhor e muitas vezes ia à noite para o deserto orar para que o Senhor lhe mostrasse o que fazer e lhe ensinasse o modo de vida. Quando ele aprendeu sobre o Evangelho restaurado com seu irmão mais velho, Parley, ele se alegrou e acreditou que os antigos princípios do Evangelho foram restaurados na terra junto com a autoridade para pregá-lo. Ele foi batizado e viajou para Fayette, onde conheceu Joseph. Essa sessão disse a Orson que o grande dia do Senhor estava próximo e ele deveria erguer a voz entre o povo e chamá-lo ao arrependimento e preparar o caminho do Senhor. Disseram-lhe que estava próximo o tempo em que os céus seriam abalados, a terra estremeceria, as estrelas se recusariam a brilhar e grandes destruições aguardariam os inimigos. O Senhor disse a ele que receberia o que pregar pelo poder do Espírito Santo e que todos os que crescem se tornariam filhos de Deus. Portanto, você é meu filho. Orson tornou-se apóstolo em 1835, aos 23 anos. Ele ergueu a voz e chorou arrependimento por toda a vida, até morrer em 1881. A seção 35 foi dada a Sidney Rigdon, que era um instrumento nas mãos do Senhor para fazer muito bem. Ele liderou uma congregação em busca da verdade e seu amigo Parley P. Pratt parou para vê-lo a caminho de sua missão lamanita. Parley deu-lhe um exemplar do livro de Mórmon e Sidney acabou recebendo a plenitude do Evangelho com alegria de coração. Ele e sua esposa foram batizados por Oliver Cowdery e ele estava ansioso para conhecer Joseph Smith. Ele e Edward Partridge viajaram para Nova York e chegaram assim que Joseph terminou de ensinar um sermão. Sidney teve uma visão em que viu diferentes cristãos passando fome diante de seus olhos, com seus corações corruptos expostos à vista. Ele finalmente viu Oliver, cujo coração era puro como um anjo. Ele viu isso como um testemunho de Deus, de que o livro de Mórmon era uma revelação divina.
Sidney pediu a Joseph que buscasse uma revelação para saber a verdade do Senhor para ele. O Senhor disse-lhe na seção 35: Eis que tenho olhado para ti e para as tuas obras. Eu ouvi tuas orações e te preparei para uma obra maior. Disseram-lhe que ele seria abençoado por fazer grandes coisas, e ele se tornou o escriba de Joseph ao revisar a Bíblia. A revelação ordenou-lhes que formassem uma companhia poderosa, com Joseph profetizando e Sidney ensinando com as Escrituras. A seção 36 foi concedida a Edward Partridge. Ele tinha se saído bem nos negócios, mas sentia que sua vida carecia de realização espiritual e começou a adorar com Sidney Rigdon. Oliver Cowdery, Parley P. Pratt e seus companheiros missionários visitaram-no no outono de 1830 e ofereceram-lhe um livro de Mormon. A princípio ele recusou, depois reconsiderou e acreditou parcialmente. Ele queria ir para Nova York e encontrar o profeta. Ele e Sidney chegaram quando Joseph terminou de pregar e pediram comentários. Edward se levantou e disse que acreditava em seu testemunho e estava pronto para ser batizado, se o irmão Joseph me batizar. Ele foi batizado 2 dias depois. Joseph orou e recebeu a seção 33 antes de Edward ser confirmado membro por Sidney Rigdon. A revelação diz a Edward que é urgente declarar arrependimento a uma geração pervertida, porque o Senhor virá em breve para queimar os iníquos. Ele foi chamado para pregar o Evangelho e o Senhor apresentou a doutrina de que é dever de todo homem que possui o sacerdócio pregar seu Evangelho e ser missionário. Edward obedeceu à revelação, serviu como primeiro bispo da igreja e declarou arrependimento ao longo de sua vida. E essas são as sessões 30 a 36 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do It's in PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com e para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.